Olá, eu sou Lígia Oliveira, especialista em carreira e marca empregadora da Companhia de Talentos, e esse aqui é o Pod Widen. Olá, eu sou a Fernanda Guimarães e esse é mais um episódio do nosso Pod Widen, o programa que compartilha informação, conhecimento e educação. E nossa convidada de hoje é Lígia Oliveira, especialista em carreiras, RH e marketing. Ela se tornou Employer Brand Expert ao integrar o time da Companhia de Talentos em 2013. Desenvolve e lidera os projetos de cultura organizacional, experiência de pessoas colaboradoras, gestão de marcas empregadora, seleção, carreira e desenvolvimento. Lígia, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Widen. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Lígia, o tema que a gente escolheu para o nosso podcast de hoje é mitos ou verdades sobre o sucesso na carreira. E aí eu queria começar com o que é a ideia que a gente tem quando a gente pensa em se inserir no mercado de trabalho, que é trabalhar até alcançar o sucesso, ou existem outros caminhos também, ou algo a mais? Trabalhar sempre é importante, né? Mas existem outras coisas que podem ser adicionadas a esse caminho? Ah, com certeza. Acho que, primeiro de tudo, o sucesso é muito subjetivo, né? E essa visão do trabalhar, o trabalhar é um veículo, é um caminho para que a gente tenha sucesso, né? Apesar dele ser subjetivo e para cada pessoa funcionar de um jeito, né? Por exemplo, para mim, ter sucesso pode ser ter uma família, conseguir ter uma vida bacana, prover, né, bem-estar para essa família. Para outras pessoas, não. O sucesso pode estar muito mais atrelado a ter um cargo de liderança, a ter uma carreira muito expressiva, né, no mercado organizacional e corporativo. Então, isso tudo funciona de uma maneira muito diferente para cada um. E é por isso que eu falo que o trabalho é um veículo. Independente da sua concepção de sucesso, o trabalho vai contribuir para a sua chegada lá. Onde você quer, né? Exatamente. E cada um tem um objetivo diferente, como você falou. Você acha que no mundo que a gente vive hoje, a gente está muito conectado, né? Existe muito essa comparação do sucesso. O que é sucesso para você pode não ser para mim, mas a gente vê que alguém chegou no lugar onde ele queria estar, digamos assim. Mesmo que onde eu queira chegar é outro caminho, mas você vê que a pessoa está realizada e tal. Você acha que esse é um grande problema nas carreiras hoje em dia, quando a gente compara o sucesso do outro com a nossa realidade? Tenho uma curiosidade sobre sucesso. Eu acredito que, como seres humanos, nós somos pessoas inquietas, né? Pessoas que não têm parada, né? O ser humano é imparável. Toda vez que a gente se coloca como um objetivo, uma meta, seja estudar um idioma, seja perder uns quilos, seja, enfim, um cargo um pouco maior numa empresa, a gente sempre vai encontrar outro objetivo, mais relevante, mais significativo. Então, o quanto do sucesso está formado com base em todos esses micro, macro, grandes ou pequenos objetivos que a gente vai se impondo, né, ao longo da nossa jornada. Então, é um risco, é um tipo de cilada a gente se colocar num lugar de que, eu vou trabalhar até chegar no sucesso. O sucesso, para mim, é ser diretor, é ser vice-presidente, é ser CEO de uma empresa. Quando a pessoa chega naquele lugar que ela determinou como sucesso, automaticamente ela vai começar a olhar para o que falta. Sim. Nós não temos parada, né? Então, sempre vai faltar algo mais. Sempre a nossa visão, nossa percepção de sucesso também vai mudar, conforme a nossa carreira, a nossa jornada de vida também for mudando. É um processo natural. Legal. Isso que você falou de micrometas, né? De objetivos que são mais fáceis de alcançar. Você acha que isso ajuda a gente a não se frustrar tanto? Com certeza, com certeza. Até para que você vá adquirindo clareza e tendo a percepção do quanto você vai evoluindo na sua jornada, seja pessoal, seja acadêmica, universitária, ou seja profissional também. Então, os objetivos, as metas que a gente vai estabelecendo ao longo do caminho, são uma espécie de termômetro para que a gente vá tendo noção de como está sendo a caminhada. Então, de tempos em tempos, eu paro e avalio como está a minha progressão em relação àquela meta e àquele objetivo. Se está difícil alcançar, se apareceram mais entraves do que eu esperava, eu faço uma revisão de rota, eu posso contar com apoio, né, de outras pessoas, de repente, eu posso contar com algumas ferramentas para entender se é possível ainda atingir aquele objetivo ou se ele já não está mais fazendo sentido para mim e eu preciso fazer uma mudança, né? Então,
o fato de estabelecer meta e objetivo vai nos ajudando a ter clareza da direção que a gente está seguindo. Pode ser que o destino final eu vá alterando ao longo da jornada. Por isso que eu falo, o sucesso, ele é ambíguo, é subjetivo e ele não é algo estanque, não é algo parado, né? Ele é algo que a gente vai movimentando conforme a nossa própria vida se movimenta também. Mutável, né? Exatamente. Acho que até novas ideias e valores que a gente vai adquirindo durante o tempo. E aí você traz... Sei lá, seu objetivo a vida toda pode ser um cargo muito importante. Mas aí você visitou uma casa de praia e você decidiu que você quer morar na praia. Exatamente. Sucesso pra você agora, passa a ser aquilo. Exatamente. E faz parte, né? A gente vai mudando tantas coisas, jeitos de enxergar a vida, valores também, né? Existem alguns que não mudam, né? Que são inegociáveis, né? Então, para mim é valor trabalhar numa empresa em que eu perceba que eu promovo um impacto nas pessoas, de alguma forma, direta ou indiretamente. Então, isso para mim é inegociável na carreira. Então, esta parte, este objetivo do que eu acho que é sucesso, eu já atingi, eu consigo atingir na minha função atual. Mas tem tantas outras que eu vou sendo impactada por tantas mudanças, transformações na vida, enfim, até momentos de vida privada, pessoal mesmo, né? Então, isso tudo vai moldando e me adaptando enquanto pessoa e profissional para ir revisando essa trajetória. Era isso que eu ia perguntar. Com o tempo de experiência que você tem nessa área, o que é que você percebe, o que é que você considera, na verdade, a coisa mais importante de cada profissional se autoavaliar durante esse período, durante a trajetória dele, na verdade? Olha, eu acho que algo muito importante das pessoas observarem é sobre o lifelong learning. A gente fala muito de aprender o tempo inteiro na vida. Não importa obrigatoriamente o tema, a não ser que você tenha uma carreira muito técnica. Então, eu atuo em medicina, né? Eu atuo em química. São áreas técnicas específicas que muitas vezes você precisa reduzir, restringir de alguma forma o escopo dos seus estudos, dos seus aprendizados. Mas se forem áreas mais, né, de ciências sociais, de comportamento, por exemplo, né, algo mais relacionado às ciências humanas, vamos dizer assim, a gente tem que sempre procurar se conectar e se manter atualizado. Então, olhar para o trabalho atual e o trabalho que eu desejo no futuro para poder fazer uma linha do tempo de como vou me manter atualizada para seguir na carreira, para ter progressão de carreira, né? Para garantir que, através do meu desenvolvimento, eu vou alcançar crescimento nessa carreira também. Isso é uma coisa. Outra coisa muito importante que as pessoas têm que observar é sobre a sua adaptabilidade. Você vê, Fernanda, a gente está passando por tantas transformações, novas tecnologias, as empresas mudando absurdamente seu estilo de governança, né, sua metodologia, né, de governança. E a gente precisa também se manter adaptado, se moldar a novos processos, novos conceitos. A gente tem olhado muito para ESG, tem olhado muito para diversidade, equidade e inclusão. O quanto dessa transformação do mercado já está fazendo sentido para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, o quanto isso tem me afetado e contribuído para eu ser uma pessoa cada vez melhor, uma profissional cada vez melhor. Então, acho que a adaptabilidade e ser adepto e adepta do lifelong learning. Isso vai ajudar muito para que as pessoas tenham clareza e caminhem aí em direção ao que é o seu sucesso. Sim. Isso é legal quando a gente fala de construção de carreira, né? Principalmente para quem... Nosso principal público aqui são universitários, o pessoal que está nos ouvindo. Mas vamos dar um exemplo da pessoa que se vê estagnada num cargo. Sei lá, você está há 10 anos... 10 anos é muita coisa, né? Mas você está há uns 4 anos... Acontece também. Você está há 4 anos ocupando o mesmo cargo. Essa análise, ela também funciona para essa pessoa? Esse sucesso, ele ainda pode ser visto por essa pessoa? Porque eu acho que algum profissional ele pode ter essa visão de que será que esse sucesso ele é realmente possível? Ou ele é algo que só acontece para os outros, para mim nunca? Eu acho que é válido, sim, essa autoavaliação, independente do tempo que eu esteja naquela experiência, né, naquele papel, naquela empresa. Por quê? Porque, como você falou, o que é sucesso para mim não é para você e vice-versa. Para essa pessoa, estar há 4 anos naquela cadeira, naquela função, é o que é incrível para ela.
ela está confortável ali, ela não tem ambição de fazer um crescimento vertical, né? Subir em cadeiras, né? Subir hierarquicamente na organização, está se sentindo feliz e realizada com as entregas que tem feito, então, se isso para ela não for um problema, tá maravilhoso. Se isso não deixa frustrada, com uma percepção de que está com uma performance abaixo do esperado, se para ela tá tudo bem, tudo bem. Eu falo que sempre tem oportunidade, né, empresa para todo tipo de perfil e para todo tipo de talento. Então, é por isso que, respondendo a sua pergunta, essa autoavaliação, essa autoanálise vale para todas as pessoas, independente do nível hierárquico, do tempo de casa, né, que ela esteja atuando ali. Sim. Só que a gente está falando de sucesso, de crescimento dentro de uma empresa. Como é que a gente se destaca dentro de uma empresa? Como é que a gente cria essa confiança para tentar ir além? Olha, essa resposta tem 2 esferas. A esfera daquilo que a gente controla e do que a gente não controla. É a outra esfera. Então, o que a gente não controla é sobre a cultura da empresa, todas as políticas e processos para que você cresça na empresa de repente. Isso é uma coisa que a gente não controla. Agora, o que a gente controla é a nossa atuação profissional ali, no dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar, respondendo essa sua pergunta. Então, para que você obtenha destaque, acho que, em primeiríssimo lugar, você tem que ser uma pessoa que faz o que fala. Você cumpre os seus combinados, respeita os prazos, envolve as pessoas, deixa todo mundo alinhado do que você está fazendo, todo mundo que tem interface com o seu trabalho. Procura se manter atualizado sobre a empresa em que você está, sobre o seu papel, a sua contribuição. E sempre mapeia oportunidades de fazer melhor, fazer diferente, né? Fazer em menos tempo, de repente. Isso tudo ajuda para que as pessoas te reconheçam como, bom, ela é uma profissional com quem eu posso contar. Eu consigo delegar isso para ela, porque ela vai me entregar no prazo, vai me entregar com qualidade e vai fazer de um jeito até melhor do que eu tinha pensado quando eu briefei, né? Quando eu deleguei. Isso é uma coisa. E a outra coisa é cuidar das relações interpessoais também, né? Buscar apoio quando você não tem visão do todo, quando você não tem toda a informação, contar com a sua liderança, contar com seus pares, né, com as pessoas que trabalham próximas a você, para se manter atualizado e conseguir fazer um bom trabalho. E, além disso, ir buscando sempre feedbacks, mapeando as percepções de quem trabalha com você, para garantir que o que você está fazendo corresponde às expectativas, ou não, né? Ou tá meio fora ali, você precisa fazer um desvio de rota, você precisa pensar um pouquinho mais e refazer, de alguma forma, seu método ali de trabalho, né? Isso que você falou da primeira parte, de algo que a gente não controla. Pode ser que você seja um profissional excelente e você tá no lugar errado. Também, né? Pode. Isso não é raro de acontecer, tá? Isso não é raro de acontecer. Muitas empresas têm olhado muito e se preocupado muito em comunicar muito bem as suas marcas empregadoras, né? Então, divulgar muito bem o que estão fazendo de incrível dentro de casa, fazer campanhas incríveis para os processos seletivos, né? Prometendo mundos e fundos. As pessoas se atraem, se encantam, passam pela seleção, são selecionadas, de fato, contratadas, e ao entrar naquela experiência laboral, elas entendem que talvez não seja bem aquilo. Talvez não seja exatamente tudo que a empresa prometeu lá na campanha, lá na divulgação da vaga, quando ela se aplicou. E aí, ela tem um momento assim de reflexão, né? Então, assim, a frustração, lógico, né? Não, aquele meme, expectativa e realidade. Né? E um momento de reflexão. O que eu faço com isso agora? Né? Então, assim, ou eu me movimento de área, mas vai resolver ou não? Essa cultura realmente não está alinhada com o que eu acredito, com os meus valores. Eu preciso fazer um movimento de ir para o externo, de ir para fora de novo, buscar outra oportunidade. Né? Que é bem mais fácil ir para fora do que você tentar causar uma revolução dentro de uma empresa que tem valores que destoam do seu, né? Quando acontece essa questão do meme, da expectativa e realidade muito díspares, é o caminho natural. As pessoas acabam saindo da empresa. E isso é ruim tanto para a pessoa, porque perde um tempo ali, né, de experiência de trabalho que ela poderia estar performando feliz, satisfeita, num lugar que tivesse mais afinidade com o seu próprio perfil,
E para a empresa, que também investiu bastante em divulgação daquela oportunidade, investiu bastante no processo de selecionar, de treinar, integrar essa pessoa. Tudo isso é custo, né, para a empresa. Então, todo mundo perde quando não tem essa transparência e quando não existe o falar o que fala. Isso dos dois lados, né? Todo mundo perde. Sim, com certeza. Lígia, a gente tá falando sobre sucesso, de como ele é relativo para cada pessoa. Você acha que ter a coragem de recomeçar, de ir por outro ramo, eu tentei aqui, mas eu não acho que é a minha área, eu vou para outro. Você acha que isso também é uma forma de sucesso? A pessoa que ela tem coragem de arriscar em algo que é totalmente desconhecido para ela? Olha, pode ser que ela encare isso como sucesso e pode ser que ela encare isso como resiliência também, né? Como, olha, estou entendendo que este caminho não é o mais viável, não é aqui que eu estou me sentindo feliz e realizada no trabalho, preciso repensar em algo. Ou tenho flertado com uma outra área diferente da que eu tenho atuado hoje e vou começar a estudar mais sobre isso para fazer um movimento de carreira. Então, ela pode se ver como uma profissional resiliente que faz um movimento pensado, planejado, calculado de carreira. Ou ela pode ver que, olha, depois de um tempo de fazer essa transição, eu consegui me estabelecer nessa nova área, estou me desenvolvendo, tenho boas perspectivas de crescimento. Isso pode ser sucesso para ela também, né? Na linha de que é muito subjetivo, que é muito íntima, né? A visão de sucesso é um pouco sobre isso. Eu ia falar exatamente isso, que eu acho que a gente muito mais encara as coisas como fracasso do que como sucesso. Acho que é difícil alguém olhar para sua própria carreira e dizer: foi um sucesso, porque como você falou, a gente sempre quer mais. Sempre. Então a gente nunca está satisfeito, né? Mas o ato de vou mudar totalmente de área, às vezes para algumas pessoas pode considerar um fracasso. Eu não dei certo nessa área, vou tentar outra do zero, ou então eu não vou para uma expectativa que os meus pais criaram sobre mim, eu vou por outro caminho. Não ter medo do fracasso, eu acho que leva a gente muito mais além nas nossas carreiras, né? Com certeza, porque de toda forma a gente precisa de um tanto de coragem, né? A gente precisa de um tanto de coragem para se movimentar, para se arriscar a fazer diferente, para se arriscar, e olha, eu estou fazendo isso, né? Ter uma conversa com o gestor, estou fazendo este escopo de trabalho, gostaria de fazer aquilo, então vamos fazer um movimento de carreira, eu vou absorvendo mais coisas num primeiro momento, se eu for bem ali, a gente faz um plano para eu migrar para lá, de repente. A ousadia, né? Precisa de coragem, né? Precisa de coragem para seguir a carreira, independente do caminho que ela tenha. Até mesmo aquela pessoa que está há 4 anos fazendo a mesma função também precisa de coragem para abrir mão da novidade, para abrir mão do risco, né? Às vezes, para ela, até é um movimento muito desafiador, né? Algo que ela não vê como 100% positivo. Então, para cada um, tem um tamanho e uma medida, né? Lígia, já que você está explicando para a gente como é que funcionam os bastidores, a visão de vocês, né, sobre as carreiras, eu queria chamar aqui o nosso quadro, o Aiden Explica. Soft skills é um termo muito utilizado no mercado de trabalho. Significa habilidades e competências socioemocionais. Se o profissional possui soft skills, provavelmente será bem valorizado no mercado de trabalho, pois saberá lidar melhor com os ambientes de alta pressão e com opiniões diferentes. São competências muito importantes do profissional desenvolver, não é isso, Lígia? Com certeza, é importante e é algo que ele vai desenvolver ao longo da jornada toda, né? Por exemplo, comunicação, influência, criatividade, inovação, inteligência emocional, resiliência, protagonismo. Esses são alguns exemplos de soft skills que são muito valorizadas no mercado de trabalho atualmente. Como é que a gente se atenta para isso? É difícil a gente fazer uma autocrítica, né? E perceber que algumas coisas nos faltam. Ah, com certeza. Tem uma parte muito grande do desenvolvimento de soft skills que é o trabalho acontecendo, né? Para você se desenvolver nessas habilidades, você precisa ser exposta a essas habilidades. E como isso acontece? Através do trabalho. Então, quanto mais você tiver oportunidade de profissional, né, ou oportunidade de interagir para um trabalho, pode não ser profissional, pode ser universitário, por exemplo, pode ser um trabalho em equipe, né? Você vai desenvolver essas habilidades de comunicação, de influência, né, de poder contribuir com um grupo para tomada de decisão, por exemplo, vai estabelecer e criar um jeito diferente de fazer sua apresentação de trabalho, por exemplo. São jeitos da gente se desenvolver fazendo. A gente
tinha uma competência lá que a gente nomeava na companhia de talentos, que era aprender vivendo, e era bem sobre isso, né? Como é que a gente garante que as pessoas, para além de um treinamento formal, né, de um podcast como esse, vão aprender na prática? Porque o jeito de aprender soft skills é atuando na prática. Então, você tem que se expor ao trabalho universitário, ao trabalho profissional. Na falta de tudo isso, de repente, um voluntariado, por exemplo, isso tudo pode ajudar e contribuir para que você vá desenvolvendo essas habilidades. Isso também pode ser comunicado para o profissional? Algumas características que ele precisa desenvolver pode ser comunicado? Com certeza. Muitas empresas, até na divulgação das suas vagas, das suas oportunidades, seus programas de estágio, de trainee, elas falam sobre o perfil. Quem buscamos para esse desafio? Perfis mais comunicadores, perfis mais de liderança, pessoas que conseguem desenvolver um trabalho de forma mais colaborativa. Todas essas são habilidades comportamentais, as soft skills, que a empresa está buscando ali. Então, ela pode comunicar formalmente na divulgação de uma vaga ou mesmo numa entrevista, né? Quando está conversando com aquela pessoa candidata, a empresa pode comunicar isso. Ao longo da entrevista, inclusive, a pessoa vai fazer perguntas para entender situações, oportunidades que a pessoa teve de evidenciar que ela tem ou não aquela competência. E aí ela vai tendo, a gente fala assim, né, de evidências de que aquele comportamento já está estabelecido e desenvolvido na pessoa candidata. Isso pode ser feito em dinâmicas também, em grupo. Eu estou perguntando isso porque uma vez eu participei de uma dinâmica, vou contar aqui rapidinho. Participei de uma dinâmica na empresa que eu trabalhava, e aí a gente avaliava os nossos amigos de trabalho, né? E aí você botava de 1 a 10, o quanto aquela pessoa tinha aquela habilidade. E aí eu tinha um amigo mercolado, e era... O quanto Fernanda sabe receber críticas. Aí ele botou 2. Eu falei, como assim eu não sei receber crítica? Bom, a evidência de que você não sabe. Passei uma semana sem falar com ele. Mas eu sei receber crítica, gente. Que é isso? Então Mas isso pode ser feito em grupo também, com né? certeza. É feito em grupo, porque quando a gente faz uma avaliação comportamental, seja ela uma dinâmica de grupo ou uma entrevista individual, a gente está falando justamente de mapear exemplos de situações em que a pessoa estabeleceu ali, né? Ela vivenciou aquele comportamento. Então, é muito avaliado em muita frequência, mas brincadeiras à parte, vocês viram que ela apresentou uma anti-evidência sobre receber críticas tranquilamente. Gente, isso virou um meme na empresa. Eu passei uma semana sem falar com ele, mas eu acho que eu sei sim receber crítica. Lígia, antes de fazer a nossa próxima pergunta, eu queria chamar o nosso próximo quadro, que é o Dica Widen. Na inteligência emocional, a gente possui 5 pontos muito importantes. A capacidade de conhecer as próprias emoções, controlar suas emoções, ter automotivação, empatia e a capacidade de se relacionar. Se você sentir que suas emoções estão perdendo o controle, fique atento. Procure profissionais capacitados para ajudar com isso, tá? Lígia, isso é muito importante, a gente ter essa ideia de como está nosso emocional também dentro da empresa, né? Na nossa vida no completo. Com certeza. E lidar com pessoas que facilitem, né, nesse termômetro vai ajudar bastante, porque muitas vezes você está ali no calor do dia a dia, fazendo suas entregas, sua autopercepção pode ser afetada pelo volume ou pela intensidade do trabalho naquele momento. Então, pessoas que atuam com você, parceiros, colegas, né, mentores, pessoas próximas, podem te ajudar a mapear que você está precisando de um auxílio ou precisando desenvolver um pouco mais a inteligência emocional. Isso que a gente tinha falado na primeira pergunta, na verdade, sobre o excesso de trabalho, trabalhar muito, e a gente volta lá pro significado de sucesso para cada pessoa, às vezes a pessoa que está muito ocupada, que ela trabalha constantemente, que ela não tem tempo para nada, para os amigos, para a família, isso na cabeça dela pode ser um sinal de sucesso, mas muita coisa está sendo comprometida ali, né? Muito importante a gente estar atento para isso. Com certeza. A gente tem visto, inclusive, nos últimos anos, uma crescida galopante de pessoas com alguma questão relacionada à saúde mental. Burnout, ansiedade, estresse, depressão. Este é um sinal claro, é uma evidência clara, inegável, do quanto a sociedade tem estimulado que os profissionais adotem aquele mindset da superprodutividade, e isso afeta muito o que num primeiro momento a gente enxerga como, nossa, a Fê é uma profissional super comprometida, está rendendo muito mais do que o esperado, né? Superou as metas numa velocidade incrível. Isso vai ser ótimo num curto espaço de tempo. Num médio, a Fernanda já vai estar cansada. Num longo, ela pode estar estafada ou apresentando algum desses sintomas, alguns desses transtornos mentais mesmo, né?
E já que a gente está falando disso, como é que a gente, como universitário, a gente se prepara para esse mercado de trabalho? Nossa, é a pergunta de 1 milhão, assim, né? Acho que a primeira coisa é ter clareza do seu papel e da sua responsabilidade dentro da organização. Então, entender bem qual é o trabalho que precisa ser feito, né? Qual é a descrição do seu cargo, quais são as metas e objetivos do seu papel, o que o seu gestor espera de você para além do que está descrito ali, do que está discriminado, né, nas metas e objetivos. Isso vai ajudar muito para que você consiga estabelecer as bordas do trabalho, dizendo os nãos necessários para o que vem além daquele combinado, ou se é tudo muito urgente ou muito prioritário, né? Então eu preciso voltar com a minha liderança para fazer um exercício de renegociar. Ó, tudo aqui dentro deste meio de campo não cabe. Qual pratinho vamos deixar para trás? Vamos colocar aqui no estacionamento para inserir essa demanda que está urgente, que está prioritária agora. Então, essa clareza, esse combinado, sabe aquele ditado popular, combinado não sai caro? É isso. Então, tendo clareza, combinado não sai caro e a gente consegue renegociar, rever rota se for necessário, mas dentro do que for saudável, né? De uma jornada de trabalho saudável. Não adianta adotar a superprodutividade, porque isso não se sustenta sem um custo importante. Perfeito. Isso tem muito a ver com a nossa próxima pergunta, que eu acho que é um problema que esse pessoal esbarra muito, são os estagiários. Aquelas pessoas que ainda não foram efetivadas. Dizer sim sempre não é o caminho para que você consiga essa efetivação, né? Não. Principalmente quando a gente fala do estágio, a gente está falando de uma jornada diária de 4 ou 6 horas de trabalho. Quando ele é uma pessoa, está num curso que deixou para o último ano para estagiar, pode ser de 8 horas, mas isso geralmente é exceção, costuma ser exceção. Então, pensando que essa pessoa vai ter uma jornada de trabalho reduzida, é ainda mais importante essa gestão do tempo acontecer. Isso de parte da própria pessoa estagiária, como também por parte da liderança. Ela tem que fazer esse apoio, esse auxílio, para que a pessoa consiga fazer uma boa autogestão do seu tempo, né? E fazer esses combinados e fazer essa revisão de rota sempre que necessário, com tranquilidade, né? De poder ter o espaço de voltar com minha liderança para falar, olha, tudo aqui não vai caber. Eu preciso de ajuda para saber o que eu priorizo, o que dá para negociar, ou se não dá para negociar e tudo é urgente, quem vem me apoiar para eu conseguir fazer. Então, essas são algumas dicas que podem ajudar no dia a dia quando você está com muita função ao mesmo tempo. Perfeito. Lígia, a gente já está quase chegando no final do nosso Pod Widen, mas a gente tem outro quadro ainda, que é mais sobre você, é mais particular. Mas antes disso, eu queria, para a última pergunta, na verdade, é um conselho que você dá. A gente já discutiu aqui sobre a definição de sucesso para cada pessoa, mas eu queria que você falasse algo que é em comum para os públicos, de o que você considera mais importante de ser levado em consideração na formação de uma carreira. Olha, acho que a gente até já falou sobre isso, mas eu penso que não importa o momento da carreira, é válido, que é essa questão da aprendizagem contínua, aprendizagem o tempo inteiro. Eu estou aqui com você hoje, eu estou aprendendo, eu estou no estúdio, eu estou fazendo uma atividade que não é do meu dia a dia, então aproveitar cada interação profissional, acadêmica, universitária, enfim, ou de voluntariado, qualquer interação que você tenha com pessoas, como uma oportunidade de se desenvolver, de aprender algo com alguém. E o aprendizado por si só, ele não é nada, né? Ele precisa ser exercitado, ele precisa ser colocado em prática. Então, sempre ter essa mentalidade de se manter atualizada e atualizado e colocar esse aprendizado em prática de alguma forma, né? Não importa qual seja o ambiente ali, mas você mapear oportunidades de exercitar o que você aprendeu. Acho que isso vai apoiar muito, independente, desde a pessoa estagiária até o CEO. Todo mundo está aprendendo e tem algo para aprender o tempo inteiro, né? Perfeito. Quando a gente acha que sabe tudo já, a gente não caminha mais, né? Não, exatamente. Aí perde a graça totalmente. O que eu estou fazendo aqui? Não é mesmo? Verdade, Lígia. A gente vai para o nosso último quadro, que na verdade é para descobrir o universitário que tem por trás de profissional. Você lembra do seu tempo de faculdade? Nossa, faz um tempo. Foi ontem, na verdade. Né? Foi ontem. Lembro totalmente, inclusive. Você gostava do ambiente acadêmico? Eu sempre gostei muito de aprender. Olha só que dilema, né? Mental, assim, dilema mental, que é o seguinte: eu gostava muito de aprender, mas eu não gostava de estudar. A parada para sentar e estudar, para mim, era mais desafiadora. Sim. De manter a atenção ali por muito tempo e tal. Então, eu gostava muito de fazer roda de conversa com colega. Eu já inovava logo ontem.
uns aninhos atrás. Ela fazendo a revolução dela. Exatamente. Eu achei o meu jeito de estudar. Então, sempre com os grupos de trabalho ou dupla, né, de trabalho em equipe, eu usava em alguns momentos para discutir a matéria, para rever um conteúdo, para preparar antes da prova ou antes de um trabalho. Então, eu sempre rendi e aprendi muito mais nas trocas do que no cara-livro ali, né? Naquela situação de ficar... A metodologia essa não funcionava para você? Não tanto. Assim, é lógico, a gente aprende, né? Mas muito mais nas trocas, é muito mais rico. Assim, e isso continua até hoje. Perfeito. Então, você era aquela aluna que estudava com antecedência ou deixava para um dia anterior? Confesso, deixava por 1 ou 2 dias antes. Alguém que me representa, porque eu fazia assim também. Eu não conseguia, não dava conta. Para mim era tão chato ter que ler sozinha, não poder falar a minha opinião sobre aquilo. Tipo, eu não concordo com isso, né? Então, assim, era chato esse processo de estudar sozinha. Para cada pessoa funciona de um jeito. Tem gente que precisa do espaço de concentração, né? O espaço mais solitário para aprendizagem. Eu não, eu preciso da troca. Eu aprendo desse jeito. Você já era pontual naquela época? Nossa, sempre fui, até hoje. Eu gosto que todo mundo seja também, mas uma coisa importante, eu prefiro esperar do que deixar a pessoa esperando. Nossa, eu muito. Tenho pavor de deixar alguém me esperando. Também. Nossa, isso me abala. Me assim, sinto muito mal também. É o bem mais precioso que a gente tem hoje, um doce, né? Uma saúde, na minha opinião, depois, essa questão do tempo é um ativo impagável, né? E aí, as aulas? Você preferia aula práticas ou as teóricas? Em geral, mais as práticas. Mas você gostava das rodas de conversa, exatamente, né? A pessoa que não sabe ficar quieta, parada lá, sentada no seu canto. Mas também, a gente tinha, né, professores que tinham uma didática bacana, um jeito de dar aula diferente, né? Que conseguia trazer o que era o conceito ou a história para o dia a dia, né? Para o aqui e agora. Então, fazer esse depara me ajudava a prestar mais atenção em aula, já que eu não gostava do estudar, depois eu tinha que prestar atenção na aula, né? Hoje em dia, para você, seria muito mais fácil estudar, né? Existem várias metodologias aí. Exatamente. Não, e o quanto de curso online, o quanto você consegue conhecer gente do Brasil inteiro, né? Eu falei isso, hoje em dia seria, mas acredito que você é uma pessoa que continua estudando, como você falou, né? Sempre está se atualizando. Exatamente. Hoje em dia é mais tranquilo para você. Exatamente. Não é mais abrir o livro, senta e estuda. Com certeza. Assim estudo e também ensino. Também sou professora. A gente aprende muito quando a gente ensina, né? Com certeza, é muito enriquecedor. Até porque a dúvida do outro te mobiliza a querer saber mais, a investigar coisas diferentes. Então, isso ajuda bastante nesse processo. Perfeito, Lígia. Por último, você tem alguma dica para deixar para a gente? A gente sempre pede para o convidado deixar uma dica de um material que você considera relevante, um livro, um podcast, filme. Fique bem à vontade. Ótimo. Vou optar por algo simples, fácil e que vai trazer muito resultado para todas as pessoas. Sigam @Cia de Talentos no Instagram. Cia de Talentos no LinkedIn, né, em todas as redes sociais. Se cadastrem no site para passar a receber conteúdos e oportunidades compatíveis com o perfil de vocês. E nesses conteúdos tem muita informação para desenvolvimento de carreira também. Então, vai apoiar muito nessa jornada. Perfeito. Lígia, já que você falou de tempo, eu queria agradecer pelo seu tempo aqui hoje, disponibilizar e conversar com a gente. Foi uma honra para a gente receber você aqui. Agradeço muito. Obrigada, viu? Espero que a gente se encontre muito em breve. Com certeza. Vamos juntas. E você, também já se perguntava se o sucesso na carreira era mito ou verdade? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube da Widen, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muitos conteúdos e cortes lá no nosso Instagram, @WidenOficial, e no TikTok, widen.oficial. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra na próxima.